Comigo em João 3:16. Edu, tá com a lista aí, né? Quando começar, você não para não, já vai um atrás do outro. Meus irmãos, João 3:16 é o texto que nós vamos ler, estamos pregando essa semana, na verdade esse mês de janeiro. E o versículo, vamos ler todo mundo junto? Eu vou usar ali para a gente andar mais rápido por causa do tempo. Vamos lá todo mundo junto? 1, 2, 3. Nós falamos domingo passado sobre aquela parte ali, ó, não pereça. Para que nele crê, não pereça. Hoje nós queremos falar sobre amor, sobre o amor. Então, particularmente, esse texto, ele é um texto de ouro. Existem verdades importantes nesse texto. Nós podemos destacar 4 verdades: Deus, amor, fé e eternidade. Essas 4 verdades são muito destacadas nesse versículo. Elas não são as únicas verdades da Bíblia, mas elas são verdades muito importantes. Haja vista, todo dia alguém está buscando Deus, às vezes erra e começa a adorar um objeto e vai praticar o que nós chamamos pela Bíblia de idolatria. Todo dia as pessoas estão buscando amor ou ser amadas, e acabam por causa disso fazendo as decisões mais terríveis. Todo dia pessoas buscam algo para acreditar, e às vezes a falta de entendimento disso cria superstições. E todo dia as pessoas buscam a resposta da eternidade. O que acontece do outro lado? Nós sabemos que existe uma vida do outro lado. E a eternidade ainda é, de longe, aquilo que mais perturba o ser humano. O único meio de nós entendermos isto, o único meio de nós recebermos resposta para essas perguntas é com base na Bíblia. E quando nós vamos na Bíblia, nós percebemos algo que é primordial, que é a salvação. Diga comigo, salvação. A salvação é o que há de mais importante. Meus irmãos, não vai ter salinha hoje. Eu queria até que pedir o Espírito Santo que incomode pessoas que podem dar aula para procurar a Regina, para ajudar essas crianças. Mas eu queria que os pais segurassem as crianças, porque acaba que de fato atrapalha. Ficar vendo o Vinicinho correndo para lá e para cá atrapalha. Né? Eu vou falar do meu, que aí eu tô atingindo o meu. Atrapalha, tira o foco, né? Então segura um pouquinho. O único meio então de nós explicarmos a salvação é através do amor de Jesus. O amor de Deus é a única forma que nós temos para explicar a questão da salvação. Ninguém consegue explicar a salvação do homem se não for pelo amor de Deus. E quando nós analisamos o amor de Deus, nós percebemos que é algo inexplicável. Porque Deus nos ama por algo que tem nele, e não por algo que ele viu em nós. Não existe nada em nós que atrai o amor de Deus. Quando Deus decidiu amar a gente, ele decidiu amar a gente por algo que estava no coração dele. Então, quando nós vamos trabalhar esse texto, nós vamos analisar hoje a ideia do amor de Deus. E para compreender esse amor de Deus, nós vamos perceber que esse texto aí, ele tem pelo menos 3 ideias importantíssimas apresentadas. A primeira é que há um Deus, existe um Deus. Esse texto começa dizendo claramente para nós que tem um Deus, e que esse Deus nos ama. Olha o que está escrito lá, Romanos 5:6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas olha o versículo 8 e vamos ficar nele.
Mas Deus, quem? Já começa dizendo, existe um Deus, mas esse Deus, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus demonstra esse amor por nós, quando Cristo morre na cruz do Calvário. E Ele não morre quando nós estávamos bonzinhos, Ele morre quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos afundados no pecado. Então, para eu compreender hoje sobre o amor, tira para mim um pouquinho, está muito alto aqui, Maico. A primeira coisa que eu tenho que entender é que existe um Deus. É por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim, Gênesis 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas olha como é que começa o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto já começa dizendo que existe Deus, e que esse Deus é o Criador de todas as coisas. E a primeira coisa que Deus cria não é nem o céu e nem a terra. A primeira coisa que Deus cria é o princípio. Porque não existe princípio, não existe começo, não existe marco zero. Existe só a eternidade. E aí Deus começa criando o princípio. E dentro do princípio, Deus cria os céus e a terra. Capítulo 2, versículo 3, já pode ir passando, Edu, eu li, você já manda bala. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O texto diz que Deus abençoou e Deus descansou de toda a obra que como Criador Ele tinha feito. Deus é o Criador de todas as coisas. Esse texto começa trazendo para nós o entendimento de que há com H e acento, verbo, de que existe um Deus, e que esse Deus é o único Criador dos céus e da terra. Jeremias 23, 32, 17 diz, ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Esse Deus criou tudo com o poder da sua palavra, e não existe nada que é demasiadamente maravilhoso para Ele, porque Ele criou tudo, Ele criou tudo que nós conhecemos, e olha, que existe ainda muita coisa que nós não conhecemos, e Deus criou. A palavra de Deus diz em Salmo 121, versículo 12, 1 e 2, melhor dizendo, diz assim, olha o que diz lá, vamos ler todo mundo junto? Salmo 121, 1 e 2, 1, 2, 3. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta é imediata, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mais uma vez mostrando que Deus fez os céus e a terra. Isaías 40, versículo 28 vai dizer o quê? Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 28 vai dizer que Ele fez tudo, que Ele não se cansa, que Ele não fica fatigado, que não pode esquadrinhar o conhecimento dEle. Existe um Deus. O Salmo 33, versículo 6 também vai dizer para a gente, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, os exércitos dele. Hebreus 11, 6 também vai nos dizer, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe,
e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Existe um Deus, e é isso que João 3,16 diz, porque Deus amou. Ele começa dizendo, existe Deus. Você pode dizer para essa pessoa aí, existe Deus. Existe Deus. A pior teimosia do homem mostra que Deus existe. Quando a pessoa quer pagar de revoltado, estou todo revoltado, adolescente de 40 anos. Aí ele quer pagar de revoltado. Deus não existe. Porque eu não sei o quê, porque eu não acredito. É o chamado de ateísmo, né? O ateísmo para mim nada mais é do que a prova de que Deus existe. Por que eu sei que Deus existe? É porque tem ateu. Quando existe uma pessoa dizendo que Deus não existe, nada mais ela está fazendo do que provando que Deus existe. Veja bem. Você já viu uma convenção de homens sérios que gastam dinheiro para provar que não existe vampiro? Olha, nós estamos aqui nessa conferência internacional, gastamos milhões, alugamos esse auditório e nós vamos trabalhar hoje que não existe o Conde Drácula. O Conde Drácula não existiu na Pensilvânia, é mentira, temos fatos aqui que mostram que não existiu esse personagem. Você já viu alguém fazendo assim uma convenção, sabe assim, um simpósio para provar que não existe lobisomem? Não existe lobisomem. Na verdade, aqueles dois filhos de William, lá daquela série lá, Anjos da Noite, porque tinha dois filhos, um foi picado por um morcego e o outro foi mordido por um lobo. Aí os dois filhos de William, que é o original, um virou lobisomem, o outro virou vampiro. Na verdade, aí gasta dinheiro e tem uma sessão, e tem outra sessão, e tem um workshop. Você já viu isso? Vamos para folclore brasileiro. Você já viu reuniões em hotéis aqui no Brasil, no Amazonas, tentando mostrar que não existe mula sem cabeça? E gastando dinheiro e fazendo pesquisas. Você já viu? Tentando mostrar que não existe Saci Pererê. Nunca existiu Saci Pererê, é uma lenda, é um folclore. Você já viu pessoas preocupadas em mostrar isso? E o povo acredita que existem essas coisas. Boto cor-de-rosa. Por que as pessoas não preocupam em tentar provar que isso não existe? É porque não existe. Porque faz parte do folclore americano, norte-americano, faz parte do folclore brasileiro, tupiniquim. Mas você já viu as pessoas gastarem tempo e dinheiro tentando mostrar que Jesus não existe? Que Deus não existe? Que Jesus não é Deus? E as pessoas tentam e tentam, e isso dá matéria para livro, e eles escrevem, e criam religião, e criam livros, e criam filmes, e fazem sátiras. Você já viu as pessoas fazendo isso? E o que isso mostra? Que Deus existe, porque se Deus não existisse, você não gastaria tanto tempo tentando provar, tentando se convencer e tentando convencer outras pessoas que Deus não existe. Você não ficaria pegando o erro de pessoas que servem a Deus e fazendo eles ficarem notórios para você tentar provar que Deus não existe. A tentativa de mostrar que Deus não existe, nada mais faz do que provar que Deus existe. Deus existe, querido. Ele não te abandona. Quando você morrer, você vai estar diante dele. Ou para ouvir dos lábios dele, vinde, benditos do meu Pai. E entre para o gozo do seu Senhor, preparado para você antes da fundação do mundo. Ou para ouvir da boca do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus seguidores. Deus existe. Não tente viver sua vida como se Deus não existisse. O dinheiro não é Deus. Deus não é o dinheiro. Deus não é o sucesso. Deus existe, querido. Você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus tem cuidado de você. Você sabe, quando você fala algo que é meio que blasfêmico, você sabe, lá dentro da sua alma algo treme, verdade ou mentira? Pessoal da Porta dos Fundos fez uma sátira e a Netflix abraçou. Uma sátira contra Jesus, contra os apóstolos, e fizeram todo tipo de graça e escarcéu. Mas é até bom. Contra Jesus você pode blasfemar.
blasfeme contra Jesus mesmo, porque tem perdão. Só não ouse blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque aí não tem perdão, nem nessa vida e nem na vindoura. Fala que Jesus é homossexual mesmo, arrepende antes da morte, mas pode falar, não tem condenação para isso não. Só não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, porque o dia que fizer isso não tem perdão, nem nessa vida e nem na vida eterna. Você já leu isso na Bíblia? Existe Deus, irmãos. Quando você dorme, Ele guarda você. Quando você se levanta, Ele guarda a sua vida. Quando você sai para a estrada, Ele está do seu lado. Existe Deus, irmãos. Existe Deus. E o entendimento de que Deus existe deve fortificar a nossa fé. Existe um Deus que ouve sua oração quando você ora. Existe um Deus que recolhe sua lágrima quando você chora. Existe Deus, irmãos. Existe Deus que consola uma família enlutada. Existe Deus que fortalece alguém que está enfermo. Existe Deus, irmãos. Diz para esse irmão, existe Deus. Ele está aqui recebendo adoração. Nós cantamos louvor, foi para o nome dele. Existe Deus. Deus existe. É isso que o João está dizendo. Porque esse Deus que existe, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus vivo, Ele existe. Para de viver como se Deus não existisse. Como se Ele não vá tomar conta, não vá pedir prestação de conta de você. Existe um Deus. Esse Deus existe. O Deus da Bíblia Sagrada existe. Segunda verdade desse versículo 3,16 de João, é que esse Deus que existe tem um filho. Esse Deus tem um filho. Diga comigo, Deus tem um filho. A palavra de Deus diz em Mateus 16 e 17. Entender que Deus tem um filho é só por revelação. As outras religiões não entendem isso. Quando um islâmico ouve que Deus tem filho, ele pergunta logo assim na cabeça, como é que foi? Ele transou com quem? Com quem que Deus dormiu para gerar um filho? Isso não tem lógica, é blasfêmia, isso não existe. Mas essa revelação, esse entendimento, você só recebe ele por revelação. Jesus estava com os discípulos e disse assim, quem diz o povo que eu sou? E aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é fulano, outros dizem que o Senhor é Beltrano, outros dizem que o Senhor é um profeta tal. Aí Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí chega no versículo 17 que diz assim, então Jesus lhe... Vai no 16, né? Isso. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o quê? O Filho de Deus. Aí Jesus diz no 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. A palavra grega bar significa filho. Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu foi que te Nós só entendemos que esse Deus tem um filho, porque Ele revelou isso para nós. E esse filho, vai para mim em João 1, vai lá, João 1, versículo 1 e versículo 2. Esse filho estava onde? Onde que ele estava? Fala, gente, não tem vergonha não? No princípio. Olha lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando você vai ler Gênesis 1, versículo 1, está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João 1 vai dizer que ele estava com Deus no princípio. O Filho sempre esteve com o Pai.
C.S. Lewis disse que nunca houve um tempo em que não existisse o filho, nunca houve um tempo em que o pai não tivesse gerado o filho. Presta atenção, nunca teve um tempo na eternidade em que só existiu o pai. Aí o pai se sentindo sozinho, não tem isso. Nós temos dificuldade para entender isso porque nós somos, a partir do princípio, nós somos finitos. Nós temos uma data, temos um cromos, temos um kairos. Nós temos uma data, 42 anos. O Brasil tem uma data, 500 e tantos anos. As Américas têm uma data. A Oceania tem uma data. A Escandinávia tem uma data. Lagoa da Prata tem uma data. Tudo tem data. Então a gente que é um pessoal que trabalha com data, não consegue entender o que passa da data. Deus não tem data. Não tem um dia em que Deus passou a existir. Deus sempre existiu. A eternidade está diante dele. É por isso que esse pai tem um filho, e esse filho está com o pai desde sempre. Agora presta atenção. João 1, versículo 14, diz assim: e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Presta atenção, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 3,18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 João 4,9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Preste atenção. Jesus, de Maria, é o primogênito. Põe para mim um texto fora do texto aí, é Mateus 1, 25. Mateus 1, 25. Mateus 1, 25 diz assim. Está falando de José e Maria. Contudo, não a conheceu. O verbo conhecer significa ter intimidade sexual, deitar com, ok? O verbo conhecer ali não é, muito prazer Maria, eu sou José, não é isso não. É intimidade, é copular. Contudo, não a conheceu, deixa eu traduzir para você. Contudo, José não se deitou com Maria como esposa, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Jesus, então, é o primeiro filho de Maria. José não se deitou com Maria, enquanto ela não deu à luz a um filho. Então, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Jesus é o primogênito de Maria. A palavra primogênito é o quê? É o primeiro filho. Quem aqui é primogênito na sua casa? Eu. Ó, tem bastante primogênito aqui, ó. Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, o tanto de primogênito. Primogênito é o que nasceu primeiro. Eu não queria dizer para deixar os outros tristes, mas sobre nós repousa uma bênção maior. Haja vista a beleza nossa, né? Nós temos um brilho diferente em nós. A Bíblia diz que nós abrimos a madre de nossas mães. Por isso que vem essas belezuras toda. Então de Maria, Jesus ele é o primogênito. Mas de Deus, ele é o unigênito. Jesus é o unigênito Filho de Deus.
Ele é o unigênito Filho de Deus. A palavra primogênito quer dizer, põe lá para mim Lucas 2:27 para mim. Lucas 2:27. Deixa eu ver aqui. É porque esse texto vem na minha cabeça agora, não está no meu esboço, por isso que eu não estou achando direitinho aqui. Não, coloca 2:7 para mim, é isso mesmo? É 7 que eu quero. Ah, tá ali. Vamos ver lá. E ela deu à luz a seu filho, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela deu à luz a seu filho. Só de falar o nome primogênito quer dizer o quê? Não quer dizer isso não, quer dizer mais o quê? Que vai ter outros. Porque senão não seria primogênito, seria unigênito. Então aprenda aqui. De Maria, Jesus é o e então ele é o primor? Quer dizer que Maria teve mais? Mas quando é de Deus, ele é o unigênito. Quer dizer que ele é o único. Ele é o único Filho de Deus. Esse versículo de João 3,16 diz que tem um Deus, mas em segundo lugar, diz que esse Deus tem um filho. E em terceiro lugar, diz que esse Deus que tem um filho, nos amou tanto que deu o seu filho. Você está entendendo isso aqui? Ele te amou tanto que ele deu o único filho que ele tem para resgatar você e resgatar a mim. Ele te amou tanto que ele deu o filho que ele nunca existiu sem ele. Nunca houve um tempo. Hoje eu estava lá em casa e Vinicinho viu umas fotos lá e ele falou assim: onde que eu estava aqui que eu não lembro desse lugar? Eu falei: é porque você não existia. Eu não posso falar onde você estava, não, senão é obsceno. Você não existia. Houve um tempo em que Vinicinho não existia. Eu vivi um tempo sem Vinicinho na minha vida, não existia. Deus não. Nunca houve um tempo em que Jesus não estivesse com o Pai. Eles existem sempre. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora presta atenção. Vinicinho tem 4 anos que mora comigo, que existe para mim. Em 4 anos que ele existe para mim, eu não tenho coragem de dar ele para ninguém. Quem está entendendo o quanto que Deus nos ama? Está entendendo, doutora Manicardi? Você tem 20 anos, tem seu filho, 20 e poucos anos. Então teve muito tempo que você não teve ele. Experiência que você viveu sem ter Vinícius, sem ter Vitor. Mas mesmo tendo tão pouco tempo, 20 e poucos anos, você nunca daria a ele. Porque o pouquinho que você tem, você ama tanto, que você não consegue explicar esse amor. Agora presta atenção. Deus que existe eternamente, tendo o Filho e tendo o Espírito Santo, por amor a nós resolveu dar o seu Filho. É por isso que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para você entender o tanto que ele te ama? Eu preciso resgatar a raça humana, eu preciso resgatar o homem, mas o único jeito de eu resgatar o homem é dando meu filho, o filho que toda a eternidade está comigo. Sabe o que ele fez? Ele deu para te resgatar. Às vezes você fica ouvindo por aí de boca de pessoas que você não tem valor, e isso, aquilo outro. Olha o que Deus fez por você. Ele deu o único filho dele para te resgatar, para salvar você do pecado, para tirar você da condenação.
Eu quero ler o último texto com vocês aqui. Põe para mim lá, Isaías 49. Existe um amor entre homens que é o maior amor que existe. Talvez você diga assim, o maior amor que existe é de um homem com uma mulher. Não, não é não. O amor maior é de uma mulher com um homem. Não, não é não. Eu já vi muita gente falar assim, eu vou morrer com você, Manela, eu quero ser sepultado com Manela. E acaba de jogar a terra em Manela e ela já está com Antônio. Ai, Maria, o que eu faço? Maria, eu não vou viver sem você. Maria nem acaba de inchar, a Joaquina já está no lugar dela. O maior amor não é de pai. Pai ama, mas não ama. O amor do pai ele é esquisito. O maior amor entre homens é o amor de uma mãe. O amor da mãe entre os humanos é o maior amor. A mãe ama o filho mais do que o pai ama o filho, mais do que o homem ama a mulher, mais do que a mulher ama o homem. E a mãe ama o filho mais do que o filho ama a mãe. Nem o amor voltando para trás é igual o que está indo aqui para lá. Filho ama a mãe. A coisa que você mais ama é sua mãe. Mas nem o amor voltando para trás é igual o amor daqui para lá. O amor daqui para lá é o maior, é o de mãe. Olha o que esse Deus disse. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. O profeta está fazendo uma pergunta que naquele contexto era quase que impossível. Era quase que impossível uma mãe abandonar o filho. Mas ele diz, mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. O amor de Deus por você chega a ser maior do que o amor de uma mãe pelo próprio filho. Ele chega a dizer, o impossível que é uma mãe abandonar o filho, pode acontecer, mas eu não te abandono. Eu queria falar sobre esse amor hoje. Eu falei sobre a condenação no domingo passado, mas hoje eu queria destacar que esse Deus que existe, que tem um filho, por amor a você deu o filho dele. Querido, você é muito especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Você não deveria pecar, mas o pecado, ele não deixa de fazer Deus te amar. O que você precisa fazer é se arrepender do pecado. O que você precisa fazer é deixar o pecado, e Ele continua te amando. O filho pródigo saiu, aprontou, e o pai, quando o viu voltando, aquela volta simboliza arrependimento. Quando aquele filho voltou arrependido, o pai o abraçou e o recebeu em casa. Quem sabe você está trilhando por caminhos tortuosos, por caminhos pródigos. O pai continua te esperando, de braços abertos, disposto a te perdoar, disposto a te escrever uma nova história. Tem uma música do Thales que fala assim, aquela que ele fala, olha o que ele fez comigo. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Ele quer escrever uma nova história. Existe um Deus. Talvez tinha tanta coisa para falar desse Deus, né? Quando você vai ler as mitologias, você vai falar, por exemplo, sobre os deuses nórdicos, né, que não são deuses. O que destaca neles é que eles são poderosos, é que eles são deuses do trovão,
Quando você vai para a mitologia grega, eles são bonitões, eles estão no Olimpos e eles descem e dormem com as mulheres, não é? Mas quando você vai falar de Deus, não tem nada disso. Não tem esse negócio de dormir com mulheres, não tem esse negócio de trovão. Tem assim, ó, Ele te ama tanto que deu o filho dele para que não perdesse você. O que destaca em Deus não é o trovão, o que destaca em Deus é o amor. Eu não sei se Deus sente dor, mas eu quero aqui numa licença literária dizer que a maior dor de Deus vai ser quando Ele for lançar no inferno o pecador inconverso, porque Deus fez tudo o que podia para o homem não ir para o inferno. Ele deu até seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Curve sua cabeça um pouquinho. Curve sua cabeça um pouquinho. Vamos ter uma reflexão. Eu queria que você pensasse sobre o amor de Deus. Enquanto o Tiago chega aqui, vai ter um louvor ainda. Enquanto o Tiago chega aqui, nós seres humanos temos uma capacidade neural muito grande. Nós conseguimos nos arremeter ao passado muito rápido. Aqui, sentado aqui, a gente vai lá onde a gente quiser. Eu queria que você pensasse aí agora em algo que te mostra que Deus te ama. Uma cura, uma resposta, um livramento. Algo que aconteceu que você fala assim, ó, como diz aquele hino, né? Foi a mão de Deus. Você consegue lembrar de algo aí? Belisca aí, já vai ajeitando aí. Belisca aí, só para você lembrar. Lembra aí, um dia, uma horinha, você lembra? Uma horinha. Fala, cara, foi a mão de Deus. Lembra aí, lembra aí. Eu não morri porque Deus me ama. Lembra aí. Uma hora que o carro quase, uma hora, o médico falou assim, olha que para médico falar que foi um milagre, é porque foi milagre mesmo, porque médico não quer assumir isso não. Lembra aí para você ver. Belisca aí 30 segundos e você busca na memória aí um momento que você lembra que a mão de Deus, o amor de Deus foi demonstrado sobre você. Lembra aí. Quem conseguiu lembrar? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu poderia dar a oportunidade para a gente contar. Acredito que a gente ia ser muito edificado por experiências que mostram como Deus é bom com a gente e que Ele nos ama. Faz um esforço aí, dê um abraço a essa pessoa aí do lado e fala assim, esse abraço aqui é de Deus para você, tá? É de Deus para você. Vamos ouvir um louvor aqui? Hã? Certinho? Calma. Vamos ouvir um louvor aqui com a jovem Helena.